A Stelmi infelizmente não vai participar desse vídeo, ela tá gripada e tá sem voz, então hoje só vai ter eu mesmo. Eu acho engraçado como por volta de 2014 a 2016, a Cartoon Network conseguiu criar alguns dos seus melhores desenhos. Claro que eu não quero desmerecer o antigo legado que existiu, mas cara, Apenas um Show, Hora de Aventura, até mesmo Mad, Urso Sem Curso e Titio Avô, são todos desenhos ótimos, com exceção do Titio Avô, mas eu boto aqui por júri popular. E é curioso que dentre todos esses que eu citei, o que teria alguns dos mistérios mais sombrios é justamente o desenho mais amigável de todos. Clarence o Otimista, à primeira vista, parece um desenho extremamente chato e parado. É sério, ele parece muito aquele tipo de desenho feito para crianças bem mais novas, desde a sua animação até a sua ambientação. Um ambiente escolar com um menino extremamente inocente, que só quer brincar. E realmente, pelo fato do nome do desenho ser o desse personagem, Clarencio, a gente acaba realmente acreditando que o desenho vai ser totalmente virado para esse menino. Mas acreditem, não é. Clarence o Otimista é sem dúvidas uma das maiores surpresas que eu já tive assistindo desenhos. Isso porque esse desenho tem diversas tramas e subtramas não pesadas, mas sim profundas. E a maioria delas sempre acabam vindo do Jeff, esse menino com uma caixa d'água no lugar da cabeça. Jeff é um menino inseguro, ansioso, ciumento, malicioso, inquieto, irritado, menosprezado. Ele tá sempre buscando a aprovação dos outros, mas no fundo ele é só uma criança carente. Eu quis dar toda essa introdução porque eu precisava dar esse profundo contexto e background desse desenho. Tanto porque o que eu vou falar é simplesmente o maior mistério do desenho e também porque o Jeff é uma peça crucial para a resolução dele. Meus amigos, a primeira aparição do Gibbon foi direto no episódio piloto do Clarencio, que por algum motivo não tá na HBO, mas tá no YouTube. Nesse episódio, o Clarencio é o novo aluno daquela escola, onde todos os alunos estudavam. Por ser um aluno novo, ele resolve dar uma festa na sua casa, para receber e fazer amigos novos. Só que quando chega a hora da festa, ninguém vai, só o Sumo. Personagem esse que a gente já deixou bem claro no vídeo Personagens Legais de Desenhos Ruins, o quanto a gente ama. E como só ele foi, a gente é agraciado por essa cena incrível. Corta meu cabelo. Tá bom. Beleza, aonde é que o Gibbon entra nisso? O Gibbon aparece nesse episódio em dois momentos, na intro e logo no começo, na sala de aula. Esse é o único momento que ele de fato aparece no episódio, ali sentado. Com essa primeira aparição, esse personagem parece algo normal. Talvez essa posição que ele esteja fosse só um ângulo ruim ou sei lá. Até aqui dá pra relevar, mas vai ficar mais estranho. E é no episódio 9 da primeira temporada que a gente nota algo estranho. Antes da gente continuar, eu preciso dar um rápido contexto que eu me liguei só agora que eu ainda não falei. Na intro desse vídeo, eu fiz um grande mistério para tal peculiaridade que esse desenho tem. E bom, a peculiaridade é o Gibbon. Esse personagem nunca se move, nunca fala, e ninguém estranha isso. Nenhum dos personagens questiona essas coisas, quase como se eles não vissem ou não ligassem. E nós, o público, só fomos notar que tinha algo errado no bendito 9º episódio da primeira temporada. Nesse episódio, nós vemos no total 3 aparições do Gibbon, mas somente 2 são importantes para esse vídeo. No episódio, o Clarencio leva uma buzina, corneta, sei lá o que é isso. Ele leva esse negócio aí pra escola, e ele não consegue parar de ficar fazendo barulho e importunando todo mundo. A trama do episódio é que todo mundo fica bravo com ele por conta daquela buzina, num nível que ele precisa esconder a mesma. Porém, quando ele chega na escola, uma guerra de buzinas começa. Todo mundo quer importunar o Clarencio da mesma forma que ele fez com todos. Mas adivinha? O Clarencio gosta do som da buzina. E o que era pra ser uma guerra de barulho se torna uma sinfonia de buzinas. Enfim, agora, onde é que o Gibbon entra nessa história? Vamos lá. Como eu disse, todo mundo se assusta com a buzina dele. E em certo momento, ele vai assustar um menino que tá do lado do Gibbon. E o Gibbon reage assim. Ele só cai pro lado todo enrijecido. O que provavelmente é só uma piada do episódio. Eu não quero bancar o sobrenatural num desenho infantil. Pariu. Mas a próxima aparição dele nesse episódio é a que chama atenção. Isso porque no final, Jeff, Clarencio e Sumo vão estar andando pelo corredor da escola. E o Gibbon tá ali parado. Só que mais uns 3 passos pra frente, ali tá ele de novo, do mesmo jeito. E de novo, isso provavelmente é uma piada do desenho. Tá mais do que claro que os criadores desse desenho estavam querendo criar um personagem pra todos os episódios. E isso é bem mais comum do que parece. Hora de Aventura fez isso com aquele caracol que tá sempre abanando em algum local aleatório de todo episódio. E South Park fez isso há 2 décadas atrás, colocando um ET escondido em cada episódio. Nada de novidade aqui, só que a lore do Gibbon vai escalonar muito ainda. Meus amigos, primeira temporada, episódio 47, o aniversário do Jeff. O nome do episódio não é esse, mas o nome real do episódio é muito feio, então eu preferi falar esse. É nesse episódio que a gente entende que o Jeff é super inseguro. Nesse episódio, o Jeff vai comemorar o aniversário dele numa pista de boliche, e alguns amigos da escola dele vão. Ok, a primeira coisa que aborrece de cara o Clarencio é que a pizza tinha acabado, mas ainda havia uma chance de conseguir pizza. Se
tu fazia um mísero strike no boliche, tu ganhava uma pizza de graça. Com isso, a missão do Clarencio e do Sumo se tornou conseguir um strike, mas eles não conseguem, por nada. A única pessoa que poderia conseguir era o Jeff, afinal ele era o único que tava vendo aquele jogo de boliche a sério. O resto das crianças só queriam se divertir mesmo. Tanto que uma delas até pede pro Jeff fechar as canaletas, que são tipo essas travas que impedem que a bola caia pra fora e perca a pista. Se as bolas caem pra fora da pista, tu automaticamente perdeu. Mas é claro que o Jeff vai negar fechar as canaletas. Afinal, ele quer jogar certo e perante as regras, deixando a festa um porre pra todo mundo. Menos pra ele. A parada é que o Jeff é egoísta demais pra entender que nem tudo precisa ser do jeito dele. Ah, mas é o aniversário dele. Sim, eu entendo, mas se a festa dele estiver chata, as pessoas vão sair, e é mais ou menos isso que acontece. Isso porque algumas pistas de boliche ao lado tava acontecendo o aniversário de outra pessoa, e essa pessoa era o Gilben. O Clarence e o Sumo descobrem isso porque o Gilben faz um strike, ou seja, pizza gratuita. E ele conseguiu fazer esse strike porque ele tinha as benditas canaletas fechadas, ou seja, lá tinha mais chance de acertar o strike, logo, teria mais pizza. Nisso, todo mundo vai pra festa do Gilben, cagando forte pro Jeff, que é um mala. Mas bem, o Gilben é uma pessoa boa. Ele pede pra que um dos seus amigos vá até o Jeff pra dar feliz aniversário pra ele e convidar ele pra fazer uma festa em conjunto, todos juntos, juntando as festas. E o Jeff não devolve o feliz aniversário e não aceita juntar as festas. Só que tá, a festa dele tá uma merda. Depois de alguns minutos, o Jeff vai ceder e vai fazer a festa em conjunto. Tudo pra na hora do parabéns ele discutir com o Gilben por conta de uma crise de ciúmes. E como é que o Gilben responde ele se ele não fala? Ele responde assim: You started this whole Gilben craze, and now you won't even stand up for your best friend? Huh? I am not being a baby. Sim, o Gilben não precisa verbalizar, ele fala, mas de alguma forma que à primeira vista a gente não entende. E esse mistério de como ele fala só foi ser solucionado, acreditem ou não, lá no Outra Semana no Cartoon, onde o narrador confirma que ele fala por telepatia, pela mente. Sim, Gilben o derrubou com a mente. Ok, então o Gilben realmente fala por telepatia. Os dois continuam discutindo até partirem pra agressão. E o Jeff apanha do Gilben. E como é que o Gilben bate no Jeff sem ele se mover? Por telecinese. O Jeff toma soco na cara, é arremessado, mas sempre que a gente olha pro Gilben, ele tá só ali parado, na sua posição de sempre. Em certo momento, o Jeff pega uma bola de boliche, e o episódio dá muito a entender que ele vai tentar atacar o Gilben com isso. E isso provavelmente o Gilben, mas não, ele arremessa a bola no bolo dos dois e ainda faz um strike sem querer. E por essas situações e outras que o Jeff se mostra uma pessoa horrível. O Gilben deu feliz aniversário, convidou ele pro seu aniversário e o Jeff destruiu toda a festa dele por ciúmes. E detalhe, no final o Gilben ainda consegue mais um bolo pro Jeff. Ele não merecia esse bolo. Esse episódio foi o primeiro episódio que a gente viu mais destaque pro Gilben e as suas peculiaridades. Sua telepatia e telecinese foram canonizadas pela primeira vez aqui. Como você deve ter notado, eventualmente o Gilben sim se move, mas ele nunca verbaliza nada com sons. Existem diversas outras aparições dele no desenho, mas nem todas são importantes. Inclusive tem um minisódio onde a gente vê como a mente dele funciona. Também tem um outro onde ele rouba a cena por entrar na puberdade, com um belo bigode. Nesse episódio a gente descobre que ele é mais velho que toda a turma dele, isso porque ele repetiu 2 anos. Mas a pergunta que fica é, o que exatamente é o Gilben? Todos na escola amam ele, incluindo os professores, mas por que ele é assim? Existe realmente algum mistério em volta dele que dá pra se aprofundar, ou isso aqui é realmente só uma piada do desenho? Bom, pro bem desse vídeo, tem mais coisa. Antes que você vá voando aí comentar sobre o empurrão do Jeff no Gilben, calma, eu vou chegar lá. Primeira temporada, episódio 5, os milhões do Clarencio. Nesse episódio, a escola de Aberdale tá fazendo uma gincana entre os alunos. Os alunos mais bem comportados e com as melhores notas iriam receber as estrelinhas da amizade num quadro exposto para todos os alunos. E bom, pontuações envolvendo alunos acaba criando rivalidade entre os mesmos, e foi exatamente isso que aconteceu. Alguns alunos se irritaram em não ter estrelas, outros simplesmente não ligaram. E tem o Clarencio, ele literalmente tá negativado com essas estrelas. Então, para se sentir melhor, ele cria o dinheiro do Clarencio, uma nota feita por ele, com valor somente dentro da escola. E cara, o cara literalmente consegue instaurar o capitalismo no ambiente escolar. E dá merda. Isso porque a moeda dele começa a valorizar naquela escola, num nível que as pessoas começam a brigar pelas cédulas. O que foi feito para fazer o Clarencio se sentir melhor acabou obcecando todo mundo, exatamente como o capitalismo mesmo. Então, para fazer a nota dele perder o valor, eles começam a imprimir várias notas em massa e distribuir na escola. E ele consegue desvalorizar a nota dele, e com isso aquela histeria toda acaba. E bom, antes dele ter essa ideia de crachar a moeda dele, tava acontecendo a histeria pelas notas.
estrelas. Durante essa histeria, o Gilben por algum motivo come alguma das estrelas do Jeff, porque sim, e claro, o Jeff era o aluno com mais estrelas. Pra variar, ele ficou obcecado por ser o maior aluno da escola e etc. Então ele empurra o Gilben. E veja bem a forma que ele caiu. Ele já cai da exata forma que ele tem durante todo o desenho. E essa teoria seria perfeita. O Jeff deixou o Gilben paraplégico nessa queda. E sim, isso é acontecível. De cair sentado, tu mesmo pode ficar paraplégico, dependendo da força e do jeito que tu cair, claro. Mas paraplégico ele ficaria sentado, eu sei. Mas vamos dar esse desconto pra essa teoria. Teoria essa que é falha. Isso porque algumas cenas à frente, lá tá o Gilben em pé, mas alguém derruba ele de novo. Ok, agora ele ficou paraplégico. Não foi por causa desse episódio que ele ficou assim. Se tu tá prestando atenção no vídeo, tu vai lembrar que desde o episódio piloto ele já tem essa posição estática. Então não. A teoria que o Jeff deixou ele nessa posição é falha. Dizer que o Gilben é uma criança com alguma deficiência é muito fácil. O Gilben vai muito além disso. Meus amigos, terceira temporada, episódio 13º. Sumo vai pro oeste. Esse episódio eu não vou me aprofundar muito porque o todo dele não importa. Apenas uma única cena importa. Basicamente nesse episódio, alguns alunos vão precisar ser transferidos para outra escola por conta de uma obra na cidade. Essa obra iria interferir a ida da escola ou algo do tipo. E dentre os alunos transferidos, a gente tem o Sumo e o Gilben. Pois bem, na cena em que os professores estão vendo o anuário da escola para ver quem seria transferido e quem não vai, todos os alunos têm seu nome e uma frase escrita por eles. Quando a gente olha a foto do Gilben, essa é a escrita. E isso aqui foi o suficiente para fazer com que as pessoas teorizassem que o Gilben é um ET, um alienígena. Outra coisa que dá mais força para essa teoria é que lá na temporada 2, no episódio 9, em certo momento a gente vai poder ver o que tem na carteira de cada aluno. E na do Gilben tem isso: cristais, sais, matéria-prima. Honestamente eu não sei, talvez isso seja da sua terra natal. E de coração, eu não quero parecer um teorista maluco aqui, mas analisem os fatos. O Gilben não é uma criança com deficiência, ele não é uma criança diferente, ele sequer é uma criança. A teoria mais aceita é que o Gilben seja um ser de outro planeta, um alien, um ET, enfim. E pior é que faz sentido. Telepatia, telecinese, teleporte, teleentrega. Eu acho muito louco como esse misticismo do Gilben escalonou. Desde o menino estranho que chamava atenção em todo episódio pra uma teoria que ele sequer seja da Terra. Atualmente a gente não tem uma explicação do que essas formas significam. Só teorias. E claro, afirmar que o Gilben é um alien é só mais uma teoria. E assim como eu teorizei aqui, eu quero ver as teorias de vocês nos comentários. E eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Eu sei que a gente demorou pra postar esse vídeo porque a gente é burro. A gente quis fazer um vídeo muito maior e bem mais trabalhado, mas acabou que a gente se perdeu em horários. E esse vídeo longo que a gente tá fazendo é um projeto totalmente voltado pro demônio de um olho só. Esse vídeo ainda vai sair, eu prometo. Muito obrigado por olhar esse vídeo até aqui e se inscreve se tu não for inscrito, a gente tá quase nos 300 mil. O meu nome é Ip e tchau.